Olá pessoal, canal Códigos da Bíblia aqui com mais um vídeo. Em João 8,32 está escrito assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós vamos falar da diferença entre conhecer e saber. Saber sobre algo ou conhecer sobre algo. A Bíblia fala muito sobre conhecer a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa diferença de saber. Às vezes tem alguém na rua da nossa casa e a gente passa todos os dias por aquela pessoa, né? Ela indo para o trabalho, a gente indo para o trabalho, ou ela indo na panificadora. E a gente encontra ela ali no dia a dia, né? Aí vem alguém e pergunta assim: ah, você conhece o fulano? Aí você diz assim: ah, eu sei quem é. Eu sei quem é. Você sabe quem é a pessoa. Você vê ela todos os dias na rua da sua casa. Você sabe quem é, mas não conhece a pessoa. Você sabe quem é de vista. A gente até às vezes usa o termo: ah, eu conheço de vista. Sabe quem é, mas não conhece a pessoa, não tem intimidade com ela. Então, quando a Bíblia fala conhecereis a verdade, ela está falando em um termo mais profundo, em um termo mais íntimo, entendeu? Conhecereis é ter intimidade, é examinar, é entender o que você está lendo, é ir atrás das informações, né? Jesus em João 5,39 falou assim: examinais as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. Em Oséias 4,6 está escrito assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Em Mateus 22,29 diz assim: errais não conhecendo as escrituras. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, está escrito assim: e que desde a infância sabes, conheces as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui nessa versão está escrito sabes as sagradas letras, mas em outras versões está escrito conheces as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, as sagradas letras que ele está falando é a palavra de Deus. Ele está dizendo: conheces as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Em João 17,3 está escrito assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Deus, ele quer um relacionamento, ele quer que você conheça. Ele quer que você conheça o único Deus verdadeiro, como ele diz aqui, e ele quer que conheça Jesus Cristo. Ele diz aqui, ele diz assim, ó, a vida eterna é esta, né? Aqueles que vão entrar na vida eterna são aqueles que vão saber isto, que vão conhecer isto, que conheçam, ele diz, né? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Isso aqui é um resumo do que você precisa para entrar na vida eterna, porque o contrário disso está lá em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então olha só, aqui nesse texto ele está falando de pessoas que profetizavam, né? Como diz aqui no texto, profetizavam, expeliam demônios, faziam muitos milagres, mas mesmo assim ele diz no final: nunca vos conheci. Então, olha só, não se trata de fazer parte de uma religião, de profetizar, de expelir demônios, não se trata de religião, entendeu? Se trata de algo muito mais profundo. Então, ele diz aqui: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, ou seja, perderam a vida eterna, entendeu? Então, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, está escrito um texto parecido com esse, mas olha só, versículo 7 e 8, ó. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo,
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando aqui de dois tipos de pessoa. Ele está falando dos tipos de pessoas que não conhecem, e a gente já viu lá em Mateus 7 que não se trata de ir na igreja, de orar, de expelir demônios, de profetizar. Se trata de algo diferente disso, entendeu? Então, ele diz aqui contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. Aqui tem as pessoas que não conhecem e tem as pessoas que não obedecem também. Então você vê como é algo até complicado, porque muitas pessoas estão enganadas, achando que só se trata de ir na igreja, de orar, de pensar em Deus, de acreditar em Deus simplesmente. E muitas vezes não é. Se trata de um relacionamento muito mais profundo com Deus, algo muito mais espiritual. Então a gente tem que pegar pistas sobre o que a Bíblia quer dizer, entendeu? Então em João 7, 16 e 17 está escrito assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Olha só, ele fala que conhecerá sobre a doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ele está querendo dizer aqui o seguinte: você vai conhecer sobre a doutrina. Se ela é de Deus, você vai saber, porque você conhece a doutrina. Ou se eu estou falando palavras da minha própria cabeça, se eu falo por mim mesmo, né? Ele usa o termo aqui. Então aqui ele diz que é muito importante conhecer sobre a doutrina. Lá em Atos 17:11 diz assim, que o povo de uma cidadezinha chamada Bereia, Paulo foi pregar lá para essas pessoas. E chegando lá, essas pessoas ouviram ele falando. Mas olha o que as pessoas fizeram. Elas escutaram ele falar, mas olha só o que elas fizeram, além de escutar ele falar, para confirmar se aquilo que ele estava falando era verdade. A partir do versículo 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, cidadezinha. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles examinavam, eles conheciam as Escrituras e examinavam. Examinar é você investigar aquilo profundamente. Não, vamos ver aqui texto, contexto. É muito perigoso você viver uma vida que você acha que está tudo certo, espiritualmente, que você está no caminho certo ali, e de repente no final Deus, Jesus na sua volta dizer para você: apartai-vos, não vos conheço. E olha o que está escrito em Mateus 25, versículo 11 e 12. Mateus 25, 11 e 12. Mais tarde, versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias e clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Bateram, elas queriam entrar nas bodas do noivo, que era, no caso aqui, representava Jesus, o noivo, e as 5 virgens que entraram com ele eram a igreja que estava preparada para entrar, e as 5 virgens que ficaram de fora, que foram comprar azeite ainda, porque elas não estavam preparadas, E quando elas vieram bater, quando elas voltaram com azeite, o noivo já tinha entrado para as bodas, para as núpcias, e com as virgens, e trancado a porta. E aí elas começaram a bater, e ele disse: não vos conheço. E elas gritando lá fora: Senhor, Senhor, abre-nos. Então esse texto aqui é muito, muito interessante, porque a gente vai perceber ao longo desse texto das 10 virgens
elas estavam sempre juntas, as 10. As 10 dormiram e quando ouviu-se o grito, aí vem o noivo. 5 delas estavam com azeite sobrando e as outras 5, que são as loucas, as nécias, as imprudentes, né, que algumas versões usam termos diferentes, elas não tinham azeite suficiente e foram comprar azeite, entendeu? Porque as outras não podiam dar o azeite delas, não tinha como elas darem do azeite delas, porque ia faltar para elas também. E elas tiveram que correr atrás e comprar, e acabou que elas se atrasaram e ficaram de fora. Deus, ele está vendo e anotando tudo que nós estamos fazendo nessa terra. Todas as intenções do nosso coração estão sendo anotadas devidamente. E no final, Deus vai cobrar de nós cada atitude que nós tomamos aqui nessa terra. E assim como Deus está de olho nas nossas ações nessa terra, os anjos malignos também, eles sabem quem nós somos. Eles estão nos observando e se alimentando das nossas ações também. Olha só o que está escrito aqui em Atos, capítulo 19, no versículo 13. A partir do versículo 13, ó. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha só, eles foram desprezados até pelo espírito maligno. O espírito falou para eles assim: eu conheço Paulo, eu sei quem é Jesus, conheço Paulo também, mas vós nem conheço vocês. Às vezes o texto diz assim: eu nem sei quem vocês são, mas na verdade ele quer dizer o contrário. Eu sei muito bem quem vocês são e que vocês não são merecedores de me expulsar daqui como Paulo e Jesus eram, entendeu? Assim como aquele texto de Mateus 7, 21 a 23, ele fala: não vos conheço. Na verdade ele quer dizer assim: eu conheço vocês muito bem e sei que vocês não vão entrar no meu reino, porque vocês não quiseram saber de mim, vocês não quiseram me conhecer direito. É isso que ele quer dizer com não vos conheço. Então, pessoal, é isso. O vídeo de hoje que eu queria falar sobre essa questão do conhecer. Não é apenas saber, né? Mas sim ter quando a Bíblia fala desse conhecer aqui, é um relacionamento íntimo. Vai muito além de ir em igrejas e de fazer muitas outras coisas de religiosidade, entendeu? Então é isso por hoje, espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, dê seu joinha e até o próximo vídeo, pessoal.